Um conceito que eu demorei um pouco a entender de forma prática quando eu entrei na área de programação foi justamente o conceito de API. Isso porque vários conteúdos teóricos me ajudaram a entender a base e os benefícios, ter um entendimento teórico do que é e como funciona uma API, mas o entendimento do conceito de forma prática só veio quando eu realmente implementei esse conceito em um projeto real. E hoje eu estou aqui para trazer um exemplo prático para evidenciar um pouco melhor como se utiliza, como se consome e o que é uma API. Eu sou o Eduardo Saito, trabalho há 4 anos com desenvolvimento de aplicações web e mobile e eu estou finalizando agora a minha formação como engenheiro de software. Antes de a gente chegar na parte prática desse vídeo, é importante a gente passar por uma breve introdução sobre o conceito de API, caso você ainda não tenha tido contato com esse assunto, mas caso você já esteja familiarizado com o conceito teórico, pode pular para o capítulo prático desse vídeo sem nenhum problema. Bom, e para começar introduzindo teoricamente esse assunto, a sigla API significa Interface de Programação de Aplicações. E de uma forma bem técnica, bem teórica, ela pode ser definida como um conjunto de regras e definições que permite que diversos softwares possam interagir e se comunicar entre si. E eu sei que essa definição teórica não ajuda muito a entender o que realmente é e como funciona todo esse conceito de API. Então, o primeiro passo que eu dei rumo ao entendimento desse conceito de forma prática foi escutar uma analogia em que compara API com um garçom de um restaurante. Então imagine que você é um cliente de um restaurante, entra no estabelecimento e tem várias mesas disponíveis, você vai escolher uma para se sentar e nesse tempo um garçom vai vir te atender. Isso você vai olhar um cardápio, observar os pratos, o valor, como ele vem pronto para você e você vai solicitar ao garçom que prepare esse pedido e te entregue na sua mesa. Então o garçom sai da sua mesa, vai até a cozinha, entrega um papel ou de alguma forma uma comanda, explica o que tem que ser feito e depois de algum tempo ele traz o prato para você da forma que estava descrito no cardápio. Então, mesmo que você não saiba o que ele escreveu, se é uma comanda, se é só um papel, se é algum aplicativo, ou então como chegou essa informação até a cozinha e quais foram os exatos processos para que o seu prato fosse feito, você não sabe de nada disso como um cliente, você só pede o que você quer e recebe da forma como você espera. E essa é uma analogia muito boa, porque imaginando o garçom como uma API, você como cliente pode ser visto como um software. E, inclusive na área de desenvolvimento é muito comum se escutar sobre a relação cliente-servidor. Nesse caso, o servidor seria a nossa cozinha do restaurante. Então aqui você está tendo uma comunicação entre o cliente do restaurante, que no nosso caso seria o software, solicitando ao garçom, que seria a nossa API, um pedido, sem que ele seja palpável ainda, né? Num restaurante você vai solicitar através de um nome ou através de um código e o garçom, na área de desenvolvimento de software, a API, vai compreender o seu pedido e de alguma forma vai explicar isso para o servidor ou para a cozinha e seus dados ou seu prato vai ser tratado lá de alguma forma que você como cliente não necessariamente precisa entender e depois de um tempo você vai receber aquele prato ou aquele dado tratado, no caso de uma API. É interessante notar que nessa analogia, como eu comentei no nosso conceito teórico, a API pode servir a vários softwares, né? Diferentes softwares para que eles interajam entre si. E você observando as mesas de um restaurante, você vai ver vários clientes e o garçom, sendo ainda a nossa API, vai poder atender não só a você, mas todas as aplicações que precisem consumir algo da cozinha, que ele vai fazer o intermédio entre essa comunicação. Então legal, se você compreendeu mais ou menos essa analogia do restaurante com as aplicações, o garçom com a API, eu acho que você está pronto para ver um exemplo prático para tentar consolidar de vez esse conhecimento. Bom, então eu acessei aqui agora o viacep.com.br, que é um site que tem basicamente as instruções para se acessar a API do Viacep, que é um serviço que é gratuito e fica disponível para fazer a consulta de CEPs de todo o Brasil. Então, nesse cardápio que a gente tem aqui, mostra os formatos de retorno que a gente pode receber ao consultar essa API que vai buscar por esses CEPs. Então, aqui, por exemplo, o formato JSON é um dos mais comuns utilizados, tanto que está aqui em primeiro,
e a gente vai pegar essa URL aqui e jogar em uma aba do navegador. Então dá para ver aqui que justamente o CEP 01001000 retorna isso aqui dentro do nosso cardápio. Então, ao fazer a requisição aqui dentro dessa URL, como a gente fez aqui no nosso navegador, retornou justamente o formato esperado aqui da resposta. Então, de certa forma, isso aqui pode ser visto assim como um cardápio, onde aqui está a forma de ser realizado o pedido e aqui é a forma em que o pedido vai ser recebido. Com isso aqui em mãos, é possível, dentro de um código, consumir esses dados. Então, eu criei aqui um exemplo muito simples aqui do que seria uma aplicação, uma interface, um front-end, fazendo a consulta e consumindo essa API em si. Então, sem mostrar muito detalhe técnico aqui, mas basicamente dentro dessa URL aqui, que é exatamente a mesma que a gente consultou aqui, a gente está colocando aqui o CEP num formato separado, aqui um pouco diferente do que a gente usou no navegador, de forma que ele possa ser dinâmico. Então, um usuário pode vir aqui e trocar esse CEP e a consulta também vai se alterar nessa requisição que a gente está fazendo no nosso código. Então, como a gente está usando o formato JSON, a gente também precisa que a nossa linguagem de programação, a nossa tecnologia, consiga compreender e extrair os dados desse JSON. No caso, eu estou usando o JavaScript e a gente consegue, com essa função aqui, esse método .json, transformar essa resposta que a gente está recebendo do ViaCEP em um arquivo que a gente possa consumir cada uma dos atributos que estão vindo dentro desse objeto. Então, se você observar aqui, dentro desse retorno que a gente resgatou ao consultar essa API, a gente tem aqui vários campos, né? CEP, logradouro, complemento. Então, acessando localidade, que aqui no nosso caso de exemplo seria São Paulo, a gente consegue exibir essa informação em um front-end, como aqui, por exemplo. No caso de a gente trocar esse ponto localidade para, por exemplo, ponto logradouro, caso a gente quisesse a informação da rua, o código já exibiria automaticamente aqui, com o nosso hot reload, a opção escolhida, que foi do JSON.logradouro. Dessa forma, a gente pode consumir APIs de diversas aplicações, somente usando essa URL disponibilizada, nesse caso do ViaCEP. Mas sendo outras APIs, a única coisa que seria alterada aqui seria a URL de pesquisa e também a forma de consumir esse dado ali dentro do objeto retornado pela nossa API. É importante ressaltar que em nenhuma dessas telas a gente está realmente olhando diretamente para a API. As únicas informações que a gente tem agora é a forma como se consome essa API e um código realmente prático fazendo a interação com ela. E é claro que em um cenário real, esse CEP provavelmente seria inserido através de um campo por um usuário e de alguma forma tratado na interface para que esses dados façam algum sentido e agreguem algum valor para o usuário. Em um cenário em que você tem várias aplicações necessitando dessa mesma informação de consulta de CEP, como no nosso exemplo, é muito bacana se ter uma API para que todos esses aplicativos, softwares, sites consumam a mesma base de dados, usando o mesmo tratamento de dados, sem que haja necessidade de ter alguma parte lógica dentro dessas interfaces. E no caso de uma empresa ou de um projeto em específico fechado, é muito comum hoje a necessidade de se ter uma plataforma web e também um aplicativo mobile. E nesse cenário, o conceito de API se torna muito viável e muito benéfico, porque com uma só API é possível tratar dados e distribuir para essas duas interfaces, sem que dentro do código delas necessite ter alguma complexidade maior ou um tratamento de dados. A API se encarrega de fazer tudo isso para elas e simplifica, né, o código dessas interfaces front-end. Em resumo, e de forma bem simplificada, é assim que se funciona uma API e é assim que muitas aplicações atualmente consomem seus dados, seus recursos e tratam muita parte dos seus dados. E é claro que existem várias partes técnicas que englobam a construção de API e o desenvolvimento dela como um todo,
mas para o entendimento, para a base, para a fundação desse conceito, tudo que está nesse vídeo é muito importante. Inclusive, eu pretendo fazer um vídeo mostrando como se constrói a API. Como a gente comentou, o cliente, né, o nosso software que vai consumir a API, ele não necessariamente precisa entender como ela funciona. Mas no caso de você estar do outro lado da moeda, em que você precise criar essa API, ou até mesmo quando você precisa desenvolver tanto o cliente quanto a parte da API, você vai ter que ter um entendimento, isso é óbvio, para você poder desenvolver. Tanto das regras de negócio que vão envolver a complexidade e a lógica daquela API, como o funcionamento da API de forma técnica. Então existem várias partes técnicas que englobam esse conceito e a construção dela como um todo. E eu pretendo fazer alguns vídeos mostrando isso de forma mais prática. Um código direto de uma API e ela interagindo com o banco de dados e também com a interface web ou mobile. Então, para não perder nenhum desses outros vídeos sobre API e sobre vários outros temas, se inscreva aí no canal para não perder nenhum vídeo. Deixa o like se eu te ajudei de alguma forma e até a próxima.